Boa noite, meus queridos, juntos aqui na TV Rio Mafra, mais um programa estúdio aqui na TV Rio Mafra, e hoje vamos falar sobre um problema que é de saúde pública, que é a obesidade. Então, essa doença, essa pandemia mundial, vai ser sobre isso que a gente vai conversar hoje. Você sabia que existe tanta coisa envolvida com a obesidade? Tem gente que acha que obesidade é só comer pouco, né? Então, comer pouco já está resolvido, é só fechar a boca. Tanta gente que fala sobre isso quando o assunto é obesidade. Mas tem tantas coisas envolvidas nesse assunto e a gente vai conversar hoje. Será que tem fatores genéticos, David? Será que fatores genéticos podem influir? E se existem fatores genéticos, então quer dizer que nós estamos aí presos a isso pro resto da vida. Então, se eu tenho uma genética para ficar gordinho, eu vou ter que sofrer com essa questão aí da obesidade pro resto da vida. Será que é assim? Ou existe metilação, né, na expressão gênica, que é justamente quando esse fator genético começa a atuar. Venha para cá, seu Nelson Tancreda, vamos conversar sobre isso, vamos bater um papo gostoso hoje. Isso, Nelson, vamos lá. Na frente das câmeras. Isso, vamos noite, conversar sobre obesidade hoje, as causas emocionais, físicas, como é que a atividade física envolve tudo isso. Vamos bater um papo muito bom hoje sobre esta doença aí, que causa tantos problemas. Então há uma condição de morte muito grande. Eu sabia que existe uma relação entre obesidade e câncer muito expressiva, tá? Em torno de 52% é a expressão quando a gente fala de obesidade e câncer, porque é uma doença inflamatória. Então falando de obesidade, não estamos falando daquela pessoa que tem um pezinho a mais, não, né? Porque existe a pessoa que tem o peso normal, a gente chama de eutrófico, existe a pessoa com sobrepeso, aí existe a obesa, grau 1, grau 2, grau 3, tá? Tem obesidade mórbida, aí você tem uma série de fatores envolvidos que a gente precisa diferenciar tudo isso. Porque tem o outro lado, né, Nelson? Hoje tem muita gente que tem aquela fixação de que tem que ter aquele, principalmente as mulheres, obviamente, isso é um problema maior para as mulheres, que tem que ter aquele corpo daquela mulher que está lá, daquela atriz, e tem que ser desse ou daquele jeito. E essa fixação também traz uma série de transtornos alimentares, inclusive anorexia, bulimia, e a pessoa não sabe lidar direito com essas emoções e com esses problemas. Tranquilo, seu Nelson? Então vamos começar o nosso programa hoje, o pessoal participando, mande as suas perguntas para cá e a gente vai bater um papo sobre este assunto hoje. Estamos juntos falando sobre obesidade. Você que está em casa, quer mandar a tua pergunta, manda para cá. Será que dá para resolver? Às vezes tem um filho que precisa de ajuda, uma filha, uma esposa, um marido, né, que está precisando de mexer nessa trajetória. Tranquilo, seu Nelson? Tá tudo em paz aí? Tudo em paz. Tá funcionando aí? Tá tudo funcionando aí, os detalhes técnicos? Um feedback lá para dona Beth, que tá lá no pessoal que tá aí nos assistindo, diz aí se o áudio está chegando bem. Boa noite, a Beth está lá. A Beth já tá por aí, um abraço para a Beth aí, para todo o pessoal que está na escuta, que está aí nos assistindo propriamente, né? Mas vamos nós aqui, Nelson. Eu vou acompanhando por aqui também o pessoal que está conosco, tá? Em relação a essa questão da obesidade. Tranquilo, Nelson? Podemos começar? Tá, já começou, né? Já começou? Já. Beleza, beleza. Beth, tudo bem então, né? Maravilha. Vamos nós? Vamos nós. Então tá joia. Nelson, você quer fazer alguma pergunta para mim? Você quer ver alguma coisa nesse sentido? Você tem alguma coisa que você acha que precisa ser, que a gente precisa trazer aqui na TV Rio Mafra propriamente sobre obesidade? Algo que a voz do povo. Não, eu queria saber por que essa obesidade aí se tornou um problema, né? Por que é um problema? Pois é, Nelson. Primeiro a gente precisa entender o que é a obesidade, né? Que é justamente esse excesso de gordura corporal. E esse excesso de gordura corporal, ele vai interferir, por exemplo, naquilo que a gente chama de síndrome metabólica, que vai afetar pressão alta, problemas cardíacos. A gente falou que há uma relação entre obesidade e câncer. A gente falou isso vai trabalhar na questão da autoestima da pessoa, então a pessoa se sente mal.
ela acaba não indo mais naqueles lugares que ela ia antes por conta da obesidade. Ela sabe, ela acha, muita gente chega numa festa, acha que as pessoas estão olhando com um olhar de discriminação, porque já é mais gordinho, mais gordinha. Então, isso acaba envolvendo uma série de questões, não apenas do aspecto fisiológico ali, que nem eu falei, pressão alta, problemas respiratórios. A gente poderia falar de problemas articulares também, por que não? Imagine uma pessoa que está com 20 quilos acima do peso, muito normal. Eu já atendi pessoas com 50 quilos acima do peso. Ô, louco! Sim, muito normal também, infelizmente, né? Mas imagine 20, vamos falar em 20 quilos. É como se, por exemplo, uma pessoa que tem o peso normal estivesse carregando, entre aspas, um saco de batata de 20 quilos nas costas. Pois é. Como é que vai ficar joelho? Como é que vai ficar as outras articulações, quadril, coluna? E como é que isso vai se portar com uma sobrecarga dessas, né? E se a gente fosse falar dos 50 quilos, então, mais ainda. Tá, mas não apenas a questão articular, é a questão cardíaca. Pense que esse mesmo coração, essa bomba, agora ela tem que mandar sangue para... Ela tem que arrastar, essa bomba tem que arrastar esses 20 quilos a mais. Ela tem que mandar sangue para 20 quilos a mais. Ela tem que estruturar tudo isso. Então, todo um processo que envolve um processo todo, né? Com certeza. A Maria Inês também está por aqui. A Maria Inês Pilati, muito boa noite. Obrigado pela companhia, querida. A Roseli Deckschelbauer também está aqui conosco. Obrigado pela audiência. Também. Quais as principais causas, Davidson? Pois é, Nelson, quando a gente fala em causa da obesidade, né, ela é multifatorial. Tem gente que acha que é só fechar a boca, põe um esparadrapo na boca e está resolvido o assunto. É por isso que é importante se procurar uma ajuda profissional. Porque o que acontece? Essa obesidade pode ser provocada pela ansiedade. E se a obesidade é provocada pela ansiedade, simplesmente um cardápio, uma orientação nutricional, que é super importante, uma orientação nutricional, falo isso como nutricionista também, né? Mas é muito importante essa orientação nutricional, é muito importante esse cardápio, mas a gente precisa entender que se a falha está no nível de ansiedade, se a pessoa come porque tem uma ansiedade muito grande, e aquela ansiedade precisa ser aliviada através da comida, então perceba que só o cardápio não tem tantas chances assim de resolver. Essa pessoa vai querer fugir do cardápio para poder aliviar aquela ansiedade. Se a causa, eu falei de uma só, né? Se a causa é a ansiedade, então nós precisamos tratar dessa ansiedade. E aí essa ansiedade vem de quê? De uma falta de nutrientes? Existe ansiedade por falta de nutrientes? Existe. Existe ansiedade por falta de nutrientes? Sim, né? A ansiedade não está relacionada com o futuro? A pessoa fica preocupada com o futuro, com as coisas, não é mais psicológico do que... O que acontece? Tem as duas coisas, Nelson. Sim, porque o que acontece? Imagine que eu e você estamos preocupados com o futuro, tá? Então está estourando a guerra, estamos, né, no meio da guerra agora, o Irã entrou nessa história toda, tá o Ayatollah lá e tem ogiva nuclear, não tem, estamos preocupados, estamos vendo isso daí todos os dias na televisão, estamos preocupados com o futuro. Algumas pessoas vão se preocupar com isso, vão perceber que é uma situação delicada, outras vão ter alterações mais graves, vão passar a não dormir, outras vão ter crises ainda mais agudas, e vão carregar problemas sérios a nível de entrar em processo de automutilação, entrar em processos de surto psicótico, tá? E de que a gente está falando? Muitas vezes uma alteração que é alimentar, que é genética, que é fisiológica, está impulsionando aquela pessoa a se desequilibrar. Então existe uma preocupação com o futuro. Só que até que ponto essa preocupação com o futuro pode tomar proporções maiores? Isso pode acontecer exclusivamente a nível psicológico? Pode. Mas pode ter um componente fisiológico envolvido? Pode.
Essa pessoa, inclusive, pode ter um distúrbio no cérebro, por que não? Pode ter um distúrbio hormonal. Quantas pessoas que têm distúrbios hormonais e por isso sofrem de problemas com obesidade? Então, imagine, por exemplo, uma pessoa que tem um hipotireoidismo, que a tireoide não funciona da forma adequada. E é a tireoide que nos dá alegria de viver, é a tireoide que faz com que a gente tenha rapidez no nosso processo metabólico, né? E se essa tireoide não funciona direito, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir queimar a gordura. E também ela vai provocar essa ansiedade mais alta. E assim vai, né? Estamos falando de uma coisa só. Beleza. Só que a gente poderia falar sobre isso aqui a noite inteira, sobre uma série de Mas não vamos falar a noite inteira, porque aqui nós estamos com a Bernadette Stadel Edgar Chafachek. Boa noite, querida. O Marcos Antônio Paz também está aqui. Boa noite. Beth Bauer, boa noite. E eu peço que o pessoal mande as perguntas. Mande umas perguntas aí para ele. Sim, vamos lá, vamos fazendo pergunta. Eu vou olhando por aqui também no Davidson Rocha. Nós estamos aqui no Facebook do Davidson Rocha também. Quem está conosco quiser mandar pergunta, a gente já vai acessando. Qual que é o impacto emocional, então, da obesidade? Para a pessoa que está obesa, dá algum impacto emocional nela? Com toda certeza. O impacto emocional é gigante, né, Nelson? Por quê? Porque, por exemplo, autoestima. Imagina que a pessoa tinha um corpo bonito, né, que tinha uma certa elegância e de repente perdeu tudo isso. Então essa pessoa se sente bastante triste, afetada com a opinião dos outros e por conta de um peso que ela não tinha, por conta de uma alteração na sua forma física, vamos pensar assim, tá? Isso pode trazer problemas, sim, desta natureza. Agora, você imagine quando a gente fala de alguns tratamentos para obesidade que acabam provocando aquelas dietas malucas que se vê na internet, todo mundo, olha, esse aqui falou isso, eu vou seguir aquilo que o outro falou e tal. É importante dizer que cada pessoa é única. E nessa história do efeito sanfona, a pessoa vai lá, perde 20 quilos, depois ganha 30. Imagina o impacto emocional para essa pessoa. Eu não consigo fazer, eu não sou capaz, eu já tentei tantas vezes. Geralmente a pessoa quando chega no consultório, ela já chega bastante abalada e com uma autoestima muito baixa e também com uma capacidade de resistir, de transformar, de recriar muito pequena. Porque já sofreu bastante com tudo isso. Então o impacto emocional é muito grande, mas não apenas nessa questão da autoestima. Pense, por exemplo, no relacionamento. Aquela mulher, por exemplo, que não faz amor com o marido sem estar debaixo de uma coberta ou com as luzes apagadas porque tem vergonha do próprio corpo. O quanto isso pode afetar esse relacionamento, me entende? E porque não vai mais sair com aquela pessoa, não vai no baile lá dançar com o marido porque está mais gordinha. Mas o marido também, né? O marido também, claro, o marido também. A gente fala nessa questão, a gente foca mais. Boa noite, Lourdes Shermack, boa noite. Porque essa questão é mais voltada para as mulheres, por isso que a gente pega na questão das mulheres. Mas claro que os homens também vão ter os mesmos problemas e outra. E o homem é pior. Porque o homem não procura ajuda, Nelson. Por isso que o homem morre, em média, 7 anos mais cedo do que a mulher. O homem tem mais problemas cardíacos. O homem tem certas situações que são provocadas por não procurar ajuda. Fazer terapia, então, daí é uma desgraça, né? Que o homem que vai fazer terapia, eu digo pelos meus pacientes, mas isso é uma regra geral no mundo inteiro, né? Mas principalmente no Brasil, que o homem ele tem dificuldade de procurar ajuda, não só terapia, mas médico mesmo, ir lá num cardiologista e fazer um exame. O homem não gosta de se tratar, de se cuidar, tem uma dificuldade em relação a isso. E claro, eu vou toda semana no meu urologista. Essa é boa. Tá rindo? Não, nada, não tô rindo de nada. Tem que ir toda semana. Tá com saudade do doutor? Tá me tirando dele. Opa, não, imagina, nada a ver, Nelson, brincadeira.
Mas, Nelson, essa questão do impacto emocional é muito grande em todos os sentidos. Tá? O estrago é grande, Nelson. Não é só o coração que sofre, não é só a articulação, sei lá, de quadril, de joelho que sofre, de pés, né? Os pés sofrem bastante. Muita gente tem problemas ali de tornozelos e coisas do gênero provocado pelo excesso de peso. Mas não é só isso, não. É a família como um todo. São uma série de situações que estão relacionadas a esse processo, Nelson. E o que se deve fazer, então, para tratar disso? Bem, Nelson, como é uma questão que é multidisciplinar, é muito importante se procurar esse tratamento quanto antes, né? Então a pessoa precisa procurar ajuda profissional. Esse é o ponto. Tá, mas qual ajuda profissional? Pode precisar de um médico? Pode. E às vezes precisa observar essa situação. Vai precisar do nutricionista? Com toda certeza. Vai precisar de um psicólogo ou um psicanalista? Não se discute. Tá, muitas vezes precisa entender... Mas tem um primeiro passo que se deve dar? Sim, Nelson. Apesar de que em todos esses passos é importante que os profissionais tenham essa visão de encaminhar, né? Tá, digamos mas não o profissional, o que está obeso. Qual o primeiro passo que ele deve dar para Sim, por exemplo, primeira providência, estou ficando gordo, o que eu devo fazer? Por exemplo, digamos que ele procure vou falar de vários profissionais, digamos que porque não tem um primeiro, Nelson, imagine que ele procure um profissional de educação física, tá? E vá lá numa academia e vou fazer atividade física, ok, aí ele começou a fazer atividade física, não fazia, resolveu o problema, tudo 10, mas, cara, não resolveu. Então é importante que esse profissional de educação física disse, olha, você pode procurar um médico, você pode procurar um psicólogo, você pode procurar um nutricionista, você pode procurar alguém para te ajudar nesse sentido. E claro, vai depender de cada caso. E tem casos que precisa de todo mundo. Às vezes 4, 5 profissionais para tocar, porque a obesidade é uma doença que ela é multissetorial. Ela não é exclusiva de um ponto, de um ou do outro profissional. Porque, por exemplo, imagine que a pessoa procure um endocrinologista. Tá? Então ela tem uma alteração hormonal. Tá, mas ela vai precisar do nutricionista para poder fazer esse balanço alimentar. Vai precisar de um profissional de educação física para poder sair do sedentarismo e procurar fazer atividade que seja mais adequada para aquilo que ela está necessitando, né? E talvez precise de um psiquiatra, porque tem um nível de ansiedade muito grande, não dorme da forma adequada. Talvez precise de ervas medicinais para ajudar nessa qualidade de sono. Uma erva que eu acho assim extraordinária é a valeriana. Pense algo que melhora a qualidade de sono. Mas tem também o maracujá. Valeriana? Valeriana. Nunca Valéria ouvi. E a Ana. Nunca ouvi falar. Valeriana, sim. É muito usada para tratar insônia. E pense que uma pessoa que tem dificuldade para dormir, ela não vai conseguir emagrecer da forma adequada. Tem gente que emagrece muito por conta da insônia. A insônia ela tem capacidade de trazer obesidade, mas também de fazer a pessoa perder muito peso. Porque desequilibra. No dia seguinte a pessoa fica muito alterada após não dormir bem. Então qualidade de sono é algo assim, é um quesito fundamental para alguém que quer perder peso, por exemplo. Mas aí já entra outras habilidades? Outras coisas, outros profissionais? Não, eu digo assim, na falta de sono. Já entra outras causas, né? Tem várias, um leque grande, né? Para a pessoa não dormir, né? Por exemplo, pode ser aquilo que você falou no começo da entrevista. Lembra que você falou essa preocupação com o futuro? E a pessoa está, meu Deus, vai vencer a conta, aquela ansiedade toda, e a pessoa não consegue dormir por causa daquilo. Sim. Fica o tempo inteiro quando eu vou viajar, vou fazer alguma viagem, às vezes vou para São Paulo, nessa noite, eu não durmo. Entende? Eu fico ansioso porque eu vou ter que levantar cedo. Será que o despertador vai tocar? Então sim. A Ana Beatriz Quitchell Saider está aqui também conosco. O Atanásio Keito, boa noite. A Maruza Moreno Rocha, quem será? Quem será, né? Quem será? Está aqui com a gente também, né? Boa noite. Então, Nelson, há uma variedade de situações quando se fala isso. Inclusive, quando a gente fala da questão genética, se você me permite falar um pouco, a parte genética, muita gente diz assim, não, é genético. Minha mãe era gordinha, minha avó era gordinha, eu sou gordinho, isso é genético, não tenho o que fazer, não adianta, vou morrer assim. Não é bem assim que a banda toca, tá? Em muitos casos, essa história de pai, avó, bisavó e coisas do gênero, por exemplo, você pega uma família de italianos,
onde todo mundo come massa Macarronada. macarronada todo dia, né? E polenta, né? A polenta é muito boa, por sinal, né? A macarronada também, dependendo do caso. Mas o que acontece? Quando a pessoa está comendo muita massa, muita gordura o tempo todo, há uma tendência de ganhar peso. Isso pode ser cultural na família e não ser genético. Até eu lembro do professor meu que disse, genética é o nome da cozinheira da família. Não que não existam fatores genéticos, né? Mas a gente precisa observar até que ponto isso é genético ou isso é cultural daquela família, de ter sempre aquela mesa muito farta, cheia de doces, né? E todos aqueles doces, ou tem aquela questão do industrializado o tempo inteiro, até que ponto isso está impactando, até que ponto a questão genética está impactando. E hoje em dia você faz exames para você verificar o genoma, né? A questão, existe a nutrigenética, a nutrigenoma, que é uma especialização que eu ainda estou fazendo essa especialização, não concluí, mas já estudei muito sobre nutrigenoma, e existe o que a gente chama de ativação desse gene, ou metilação do gene. Então ele pode, muitas vezes, vou te dar um exemplo da questão da nutrição, por falta de B12, aquela situação genética pode vir à tona. Por falta de vitamina B9, aquela situação genética pode vir à tona. Então estamos falando de um fator nutricional envolvendo a questão genética. Por isso é importante se fazer um rastreio em quem quer emagrecer e tratar as causas para depois você acelerar o processo de emagrecimento. Seria o ideal. Será que esse intestino está funcionando bem? Será que a pessoa tem uma mastigação adequada? Será que esse estômago está funcionando bem? É uma pessoa que usa medicamentos como omeprazol, dexilante? Isso vai alterar todo o funcionamento desse processo, né? Então é mais ou menos nessa direção que a banda toca. Por aí. Eu não estou conseguindo ver. As pessoas não estão fazendo perguntas. Eu não estou vendo perguntas aqui da minha questão. Até a Marusa que está acompanhando. Se surgir pergunta lá, me avise. A minha esposa está ali olhando ali o Davidson Rocha lá, ver se está tudo em ordem, né? E se tiver perguntas, já manda por aqui que a gente já faz a resposta por aqui também. Você poderia dar algumas receitas? Você falou aí dessa erva. Legal essas coisas de falar sobre ervas, Sim. Falar sobre alguns remédios caseiros, naturais. Sim. Essa questão das ervas, Nelson, e muita coisa que pode ser mexida, até mesmo na própria alimentação também. Tem muitas dicas que a gente pode fazer nesse sentido. É importante saber, primeiro, identificar qual é o problema que está trazendo a obesidade. Então, se o problema é insônia, tem que tratar essa insônia. E a gente perde muito peso, a gente chama de taxa metabólica basal, né? que é o que você gasta de calorias em repouso. Tem pessoas que têm essa taxa mais alta, outros mais baixa. Ou seja, enquanto você está dormindo, você está gastando caloria, você está perdendo peso, vamos pensar assim, tá? Mas vamos nós. Então, eu acho muito interessante a valeriana como uma planta para ajudar no processo de insônia, para tratar a insônia. Mas tem o mulungu também, que é usado para tratar insônia. Como é que é? Mulungu. Mulungu? É uma casca de uma coisa árvore. de índio? Isso. Indígena. O mulungu, ele meio que derruba a pessoa. Sabe assim que se cai a árvore na cabeça? Boa essa, Nelson. Nelson é as piadas dele, muito boa essa. Mas o que acontece? Mulungu ajuda muito a quem tem Mas insônia. mulungu é o que? É uma árvore? É uma árvore, se usa a casca da árvore. A valeriana se usa a raiz da valeriana. Tem isso em comprimido, sabe, na farmácia. Na Sarasvati? Na Sarasvati tem também. Na Sarasvati tem valeriana. Não tem? Valeriana não, tem mulungu tem. É que a valeriana é exclusiva de farmácia. Onde é que fica a Sarasvati? A Sarasvati na Frederico Wise, 1250, aqui pertinho da loja de tintas, perto da prefeitura, uma quadra, nós estamos da prefeitura municipal de Mafra, né? Bem aqui no centro 2. Falar nisso, o prefeito não veio. Pois é, o estamos prefeito... esperando ele até agora. Meu Senhor, gente do céu. O prefeito marcamos com o Emerson Mas aqui, mas ele não veio. Ele não veio. Acontece que as Diz que vinha, mas não veio. Eu vou pegar na orelha dele a hora que encontrar. Só não vou puxar o cabelo dele porque ele tá careca ainda, mas a hora que ele tiver com o cabelo. Mas tudo bem. Desse jeito. Fica pra próxima, Emerson. Brincadeiras à parte. Ó, vai ter a festa do... Feira de inverno, né? Até com neve artificial. Não é feira. Não é feira. Festival de inverno. Agora, acho que é o quarto já, né?
É o quarto festival de inverno. Um monte de atrações ali de toda forma, né? Tá, mas não vamos falar nada porque você não veio, então não vou falar nada. Então não falamos nada, que tá certo. Vamos nós, Nelson. Continuando aqui a nossa conversa. Então existem muitas ervas medicinais que podem sim ajudar tanto no processo de emagrecimento quanto nas questões que vão provocar essa obesidade, tá? Como insônia, por exemplo, como nível de ansiedade muito alto. Tem muita gente que tem uma ansiedade muito alta e acaba comendo por conta da ansiedade, para aliviar aquela ansiedade. Tem um vazio muito grande. E muitas vezes essa pessoa está desidratada. Ela deveria estar com sede, mas acha que é fome, porque o centro da sede e da fome são próximos. Tem pergunta, Nelson? Quer trazer alguma coisa aí pra gente ou não? A Beth diz que já vou comprar esse chá. Sempre tomamos chá à noite. Ah, uma pergunta, qual o melhor... essa pergunta é minha. Qual a melhor hora para se tomar esse chá? O chá, por exemplo, em vez de almoçar, toma o chá. Sim, mas emagrece. Né? O que acontece? Agora, essa questão, eu já vou falar da hora de tomar o chá, mas você falou essa história de, em vez de almoçar, tomar o chá, isso é muito comum, viu, Nelson? Muita gente faz isso. Existem chás que são diuréticos, aí a pessoa acaba perdendo água do corpo, tá? Até se desidratando em alguns casos, e acha que está emagrecendo. Isso é muito comum. Tem chás que são laxantes. A pessoa toma um chá e tem diarreia, Ô, louco. e aí perde peso, fica feliz. Só que depois adoece e pode até morrer, tá? Nossa! E isso é muito divulgado na internet, muita gente usa e causa danos renais, pode causar danos ao intestino, porque laxante vicia, tá? Mesmo sendo natural. Então é importante observar, cuidar com esse oba-oba do que você vai fazer. Eu vejo que é importante você ter estrutura. Por que não perde peso? Por causa disso, por causa daquilo outro. Daí você vai mexer com aquilo que está provocando essa obesidade. É hormonal? Faz lá os exames, vai ver. Ó, tem uma alteração hormonal importante aqui que precisa ser tratada. Essa tireoide não está funcionando direito, a suprarrenal não está funcionando da forma adequada. Inclusive isso interfere muito no nível de estresse. Tá, aí você arruma isso. Arruma de forma natural? Sim, por que não? Arruma de forma medicamentosa? Sim, por que não? Nós estamos falando de um ansiolítico poderoso que é a valeriana. Mas poderia não ser, poderia ser um medicamento que o médico psiquiatra deu para a pessoa aliviar a ansiedade. Também dá, ué. Tudo isso vai depender da situação em si. Mas voltando a falar sobre o chá. Porque o chá não é qualquer chá, né, que a gente tem que ficar tomando aí a torta direito sem saber, né? Inclusive valeriana é uma planta que ela é muito estudada, ela é muito eficiente, mas ela exige um acompanhamento profissional, tá, Nelson? Eu falei da valeriana porque ela é muito eficaz. Ela traz muito resultado, mas precisa de um acompanhamento profissional. Não precisa ir tomando valeriana o tempo inteiro, ou torto direito, porque ela é muito boa. Justamente por isso você não pode. Que nem, por exemplo, você falou, o chazinho da noite. Não te recomendo trocar o chazinho por valeriana de maneira nenhuma. Tá? Não é o caso desta erva. Mas uma melissa, sem problemas. Se usar uma erva doce, tranquilo. Um capim-limão, sem problemas. Milomens não para dormir, né? Milomens tem outras propriedades, tá? Ele é um bactericida, assim, fungicida, um anti-inflamatório muito poderoso. E, inclusive, você tem que saber o que você vai colocar ali, com qual propósito que você quer colocar aquela erva. E se misturar ervas, também tem uma química aí que acho que não pode colocar uma erva junto com outra. Você sabe sobre isso também, não? Depende tudo, Nelson. Depende do qual que é o objetivo, o que você quer. E tem ervas que podem ser misturadas e são misturadas muito bem, dão um resultado assim ótimo, tá? Por exemplo, se você pega um conjunto de ervas para emagrecimento, você pode colocar uma erva que melhora o funcionamento do fígado. Opa, quem é que queima gordura? É o fígado. Ó, que legal. Tá, e se eu botar uma erva ali para baixar a ansiedade? Geralmente a pessoa que tem problema de obesidade tem uma ansiedade alta. Então você botou uma erva para ansiedade, botou uma erva para melhorar o fígado. Que legal, cara. Combinação legal que você colocou ali. E o que mais? Eu poderia botar uma erva para ajudar na qualidade do sono. Olha que joia. Então tem umas associações que são muito boas. Outras nem tanto. Precisa entender um pouco mais sobre o assunto. Por isso que é importante procurar um profissional. Principalmente falando de valeriana, tá? Como eu disse, valeriana, você vai encontrar uma valeriana de boa qualidade em farmácias, tá? Existem ali várias composições. Por isso precisa de um profissional
para te ajudar nessa escolha e também para te acompanhar depois. Ó, deu certo a valeriana, aliviou a ansiedade, ficou legal, ok. Não, olha, não deu certo, vamos procurar uma outra coisa, vamos fazer de outra maneira. Existe a melatonina também, Nelson, que é o hormônio do sono. Eu sei que o assunto não é sono, o assunto é obesidade. Mas se a pessoa não dormir bem... Serve para tudo. Pois é, se a pessoa não dormir bem, como é que ela vai conseguir perder peso? Tá? Não vai perder peso. Precisa dormir bem para perder peso. Isso é fundamental. Outro ponto, Nelson, é a questão do intestino. Tem que ir 2 vezes por dia, fazer o número 2, as fezes têm que estar firmes. Quem tem fezes pastosas, moles, quem tem dores abdominais, quem tem gases, né, flatulência, quem tem diarreia, quem fica 2, 3 dias sem ir no banheiro, tem uma doença intestinal. Ponto. Existe ali, no mínimo, uma desbiose. E uma pessoa com essa desbiose vai ter dificuldade para emagrecer, sim. Tá? E outra mais, uma pessoa com desbiose, ela vai absorver os nutrientes de uma forma não adequada. Então ela vai ficar com poucos nutrientes, vai adoecer por conta dessa falta nutricional e vai começar... inclusive um paradoxo interessante é o fato de que todo obeso é desnutrido. Você, cara, como assim? O cara tem 150 quilos, o cara come aquela... Você vai dizer que ele é desnutrido? Sim, ele é desnutrido. Ele está comendo muito de uma coisa e não come nada da outra. Por isso que está obeso e por isso que está desnutrido. Então, o processo de desnutrição está envolvido. E quando você... E para emagrecer tem que comer, Nelson. E comer bem. Esse que é o ponto. Para emagrecer tem que comer bem. Tem que ter um balanço. Senão não emagrece. Interessante, né? Muito interessante. Tem mais alguma pergunta, Nelson? Alguma coisa que você queira quem mais que está aqui colocar? Mais alguém que está aí perguntando para a gente? Ó, tem uma perguntinha do lado de cá aqui, Nelson. Então vai. Então vamos nós. Como pode a insônia afetar na questão do emagrecimento? Tá? Aqui é a Márcia que está perguntando aqui. Márcia, a insônia ela vai justamente te trazer um nível de ansiedade grande. E aí a pessoa no dia seguinte está com aquela ansiedade toda. Quanta gente que você já ouviu falar que come para aliviar a ansiedade? Então precisa melhorar a qualidade do sono para não ter essa ansiedade. Eu brinco sempre que quem tem uma noite mal dormida, no dia seguinte quer matar meia dúzia. Ô, louco! Mas, Nelson, a pessoa fica agitada, fica nervosa. Imagine quem faz isso todo dia. Todo dia a pessoa não dorme direito. Então, as consequências são drásticas. O problema é grave. Precisa melhorar, no caso da pergunta da Márcia, precisa melhorar a qualidade de sono. Se é que a pessoa tem um problema de sono, pode não ter, né? E outra, Nelson, tem mais. Tem gente que dorme a noite inteira e acha que não tem problema de sono. Não, eu bato a cabeça no travesseiro, durmo, acordo no dia seguinte. Tá? A pergunta que a gente faz é, acorda bem? Ele diz, não, eu acordo cansado. Peraí, então deu zebra. Ah, você tem bruxismo? Ah, eu fico lá rangendo os dentes a noite inteira, tem bruxismo, tem que usar uma placa. Ferrou, cara. Esse nível de ansiedade é elevadíssimo. Tem dor, tem essa articulação aqui da ATM, né, articulação temporomandibular. Tem gente que tem dores terríveis nessa região, por quê? Porque dorme a noite inteira tensionando, tenso. Então essa pessoa tem distúrbio de sono, sim. Quando o distúrbio de sono não vem por conta da questão respiratória. Então às vezes a pessoa está roncando, a pessoa tem apneia do sono, não consegue respirar. Tudo isso daí vai interferir em uma série de fatores, pode aumentar o nível de ansiedade, vai provocar problemas de obesidade ou outros problemas de distúrbios alimentares e assim por diante. Tranquilo? Vamos ver se tem mais perguntas aí. Puxa para lá, puxa para cá. Aqui não tem. Deixa eu ver mais aqui. Eu fiz uma colinha aqui, mas vamos ver, você vai fazendo as suas perguntas aí, senão eu pego a minha colinha aqui. A Marusa disse assim, ó, qual o impacto do jejum no tratamento da obesidade? Nossa, minha esposa maravilhosa fez uma pergunta aí fantástica. Só. Essa pergunta é muito importante, obrigado, amor. O que acontece? O jejum, ele pode ser muito útil, tá? Não apenas o jejum, digamos, da pessoa ficar sem comer, como o jejum intermitente. E pode ser uma desgraça também, tá? Tem os dois lados do jejum. Ele pode ser muito positivo e pode ser muito negativo. Como assim, Deison? Positivo ou negativo?
Perceba que existe o que a gente chama de estado de emergência, ou tem gente que chama que é a síndrome do deserto, que é quando o corpo ele começa a ficar desnutrido e sem alimento, ou num processo de jejum, muitas vezes ele diz assim, opa, esse cara vai morrer, eu tenho que economizar. Então ele passa a não queimar mais gordura, ele passa a economizar tudo, entra num estado de preservação e aí não perde peso. Isso existe, provocado por um jejum mal feito, por exemplo, tá? Outra coisa, tem gente que quer fazer jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? Vamos lá explicar um pouco, né? Jejum intermitente é um jejum que você faz todo dia. Então você, digamos, corta um café da manhã, ou corta uma janta, ou passa um período maior para você. Então você cortou o café da manhã, você jantou, não tomou o café, vai fazer um jejum, digamos, da hora que você acorda até o meio-dia. Então esse é um processo de jejum intermitente. Esse jejum intermitente que você pode, assim, ficar sem comer toda quarta, por exemplo, ou ficar sem jantar toda quarta. E quando a gente fala de jejum intermitente para questões de emagrecimento e de saúde, é importante pensar, se você quiser cortar alguma coisa em algum dia, não é todo dia, corte a janta. Porque se você tira a janta, tem gente que corta o café da manhã, e aí causa um problema muito sério. Porque o café da manhã é um momento em que a gente tem um nível de cortisol mais alto, absorção melhor de nutrientes, é uma refeição que não... E muita gente não perde peso porque não toma café. Sai de casa correndo para ir para o trabalho. Café que você fala não é o café propriamente dito, né? É o... Isso, é alimentação o de da jejum manhã. ali, né? A De alimentação jejum da manhã ali, exatamente, aquela primeira não necessariamente alimentação. tomar o cafezinho, né? Isso. E o cafezinho, para algumas pessoas, já atendi pacientes que tomavam 1,5 litro de café por dia, tá? Meu Deus! Então pensa no nível de cafeína, e ela não percebeu isso, ela foi perceber depois que ela, no trabalho, ela ficava tomando uma xicrinha e outra, e no meio daquelas xícaras todas que ela contou, deu 1,5 litro de café. Nossa! Nesse 1,5 litro de café, quanto a gente tem de cafeína? E aí? E essa pessoa com esse nível de cafeína, como é que ela fica? Muito nervosa. Pobre. Café tá muito caro. Mas na firma, Nelson. Fica pobre. A firma que fica pobre. Ela toma no trabalho. Toma no trabalho. Não é em casa, né? Agora o chefe já, sim, o patrão já sabe já onde tá tem o dinheiro. Onde é que tem o dinheiro. Mas Nelson, só terminar de responder essa pergunta da Marusa pra gente partir pra próxima, do pessoal, pode falar. Tem aqui a pergunta da Beth, que diz que ela, quando fica ansiosa, ela gosta de comer doce. Pois difícil largar o doce. Pois é, o que acontece Como com esse que doce? pode fazer para largar o doce? Dá para largar sim, Beth. E a questão do doce tem a ver... Eu não vou comprar mais, pronto. Eu já vou largar agora. Se eu te disser que eu fiz isso em casa, Nelson, eu fiz isso em casa, eu parei de passar... Lá em casa não entra produto industrializado, não entra doces, não entra glúten, não entra leite, nem derivados do leite, um monte de coisas. Por quê? Porque eu gosto, justamente por isso. Aí eu passei a não comprar mais, e daí quando eu chego em casa, eu moro no mato, né? Daí para eu sair dali, para ir comprar em algum canto, eu desisto e acabo não comendo. É uma maneira da gente realmente se policiar e de você começar. Depois que eu aprendi, hoje aquilo não me faz mais falta, mas no começo foi muito útil essa história de não trazer para dentro de casa. Ah, com certeza. Mas voltando a falar do jejum ali, como eu falei, o jejum pode ser um problema, mas pode ser muito bom também, aqui. Tá? Tem mais pergunta? Manda lá a pergunta, Nelson. A Geusineia Portela. Tenho muita ansiedade e quero só comer. O que eu devo fazer? Boa, vamos nós aqui, Geusineia Portela, né? Vamos lá. A Edna também está aqui. Oi, Edna, tudo bem, querida? Obrigado pela companhia. A Edna Seja bem-vinda Santos, né, que já esteve aqui entrevistando a gente. Então vamos lá, pessoal. É importante que você consiga alguma coisa que você goste que não te faça mal. Essa troca vai ser muito útil, tá? Eu, por exemplo... Eu sempre estudei com uma bolachinha do lado. E depois que eu comecei a perceber que aquilo era um produto que me causava uma série de problemas, e fui descobrir todo o problema das bolachinhas em si, qualquer uma delas, eu precisava cortar aquilo. Ia cortar como? Se eu sempre estudei desse jeito, desde criança, sempre tinha um pacote de bolacha do lado. Eu me lembro quando eu era criança, na cama ali, rabiscando o caderno, escrevendo, rabiscando o livro, e um pacote de bolacha do lado ali, eu sempre fui assim.
Tá, aí eu comecei a substituir. Então eu usei, não entra aqui no caso da questão calórica, né? Mas passei a usar sementes. Então eu comecei, mas a semente é muito mais saudável do que a bolacha. Depois, numa certa altura, eu passei a usar maçã. Eu picava maçã e eu comecei a ter o hábito de comer maçã. É muito melhor você comer maçã do que você comer a bolacha, do que comer o industrializado, né? A gente não vai entrar no mérito da questão aqui, um dia a gente pode falar sobre. Mas tá, é importante que você comece, no caso aqui, a Portela ali, que você comece a encontrar coisa que você goste para substituir. Substituir, né? Por exemplo, pense num ovo cozido, cara. Um negócio que eu acho 10 é o ovo cozido para quem quer fazer dieta. Principalmente agora na festa junina, né? Ah, é? Soltar rojão. Boa, Nelson. Boa. O Nelson. Uma salada de cebola. O repolho. O chucrute da vida. Vai que é uma maravilha. Feijãozão, né? O que acontece? O ovo cozido, ele tem 55 calorias. Então, ele é um alimento que ele te dá saciedade. Tô falando de um só, né? Ele te dá saciedade. E ele é um super alimento. Então se a pessoa, por exemplo, não, eu vou cortar aqui uns pedacinhos de ovos, eu vou colocar um oréganozinho em cima, vou colocar um azeite de oliva, vou colocar umas azeitonas, vou colocar um negócio ali, sabe? E a pessoa começar a beliscar aquilo, em vez de comer o doce, por exemplo, ou até em relação a doce. Hoje mesmo, eu estava te mostrando ali, a mãe trouxe um potinho ali de doce, entre aspas, que era uma mistura de banana bem madura com chocolate 100%. Chocolate não, cacau 100%, tá? Cacau alcalino 100%. O cacau emagrece, tem muitos fitoquímicos que ajudam muito no emagrecimento, tá? Então, você pega esse cacau, mistura na banana, fica... Esse que a mãe fez ali, tava uma delícia. Cacau e banana, só que a banana tava bem madura, bem doce, né? Então fica um chocolate, como se fosse um chocolate parecido com aquelas balinhas de banana, com chocolate em cima, né? Fica muito gostoso, particularmente estava uma delícia. Tá. E tá, Davidson, qual o problema daquele doce? Nenhum. Banana tem triptofano, alivia a ansiedade, banana te dá uma saciedade grande, cacau alcalino vai te fazer perder peso, caramba. É um doce para você comer sem culpa. Sabe o que a Beth faz em casa? E fica doce, mas muito doce, parece que tem açúcar. Banana cozida com canela em pó. Ela coloca canela em pó, mas fica muito doce. Só isso, açúcar, só banana e canela. Imagina você incrementar com cacau. E faz bem isso? Sim, muito bem. E a canela é um termogênico. Canela te ajuda a emagrecer, porque é termogênico, né? A canela você tem que cuidar só com pessoas que têm problema de pressão alta, tá? Mas o que acontece? Isso em doses altas também, em muito tempo. Mas então tem solução sim, Nelson. Agora, é importante a gente pensar que essa questão do doce tem a ver com a nossa infância, muitas vezes, com aquilo que a gente ganhava de doce lá de trás, tá? E também tem questões emocionais envolvidas e com a liberação de dopamina. Então, esse hormônio da saciedade, né, que você consegue, por exemplo, quando você toma um sorvete, aquela alegria toda que o sorvete traz, vem dessa liberação de dopamina, como se fosse uma droga. Se usar cocaína também vai liberar essa dopamina lá no cérebro e você vai se sentir muito feliz. E essa mexida é importante. Tem mais perguntas aí? A Beth está falando assim, ó, faz tempo não tomo café da manhã, só suco de frutas com linguiça. Brincadeira. Só frutas com linhaça. Fruta com linhaça. Com linhaça. Mas ela falou de suco de fruta aí, Nelson? E outras sementes e limão. Ô Beth, suco de frutas tem com que cuidar, linhaça, Beth, com suco de fruta, tá? Não só a Beth, mas todo mundo que está nos escutando. A fruta em si é maravilhosa e alguns sucos de frutas, tá, podem trazer, por exemplo, existem casos de pessoas que desenvolvem esteatose hepática não alcoólica. O que é esteatose hepática? Gordura no fígado, tá? Fígado cura da unha encravada ao câncer, fígado é algo muito importante. Tem pessoas que desenvolvem isso porque tomam suco de laranja todos os dias no café da manhã, tá? Pô, Davidson, mas que negócio é esse de suco de laranja, suco natural da minha casa? Lá em casa tem laranja, eu faço... O que acontece? Imagine que você vai conseguir chupar 6 laranjas em 30 segundos? Não tem como, tá?
Agora, você consegue botar o conteúdo dessas 6 laranjas num copo e tomar em 30 segundos. Então, isso para o corpo causa. Isso eu estou falando, não é a opinião do Davidson, não. Tem muitas comprovações científicas e essa quantidade de frutose muito alta acaba lesionando o fígado em alguns casos, tá? Então o suco de fruta não é bom porque é muito consistente, é muito... O que acontece, Nelson, é que a fibra que tem, por exemplo, a planta, quando ela quer se defender, ela produz certos fitoquímicos, certas substâncias que vão ser danosas para aquele bichinho que vai chegar lá na planta, tá? São substâncias venenosas. Quando você come uma fruta, ela tem fibra junto. Por exemplo, a laranja tem fibra. Você está chupando uma laranja, você está comendo fibra. Se comer com bagaço, melhor ainda. Todas essas toxinas vão junto com as fibras lá para o trato intestinal e vão ser jogadas fora, tá? Agora, se você toma o suco, você tirou a fibra. A fruta em si é divina, é maravilhosa, extraordinária. Quando você faz o suco, muitas vezes você extrai a melhor parte da fruta quando você faz o suco. Eu não estou dizendo que alguém que for na pizzaria, em vez de tomar um refrigerante, toma um suco de laranja, legal. Agora, alguém que toma suco de laranja todos os dias, e às vezes 2 copos... É muito concentrado, 400, né? 500 ml. Além de ser concentrado, tirou a fibra, tá? É uma quantidade de frutose muito alta para o fígado. E você tem ali um produto que pode trazer problemas, sem contar que é muito calórico também, né? O suco de laranja, ele tem os seus benefícios, mas não é uma coisa para você estar tomando todo dia, não. O único suco que você pode tomar à vontade é limão e maracujá. Esses 2 aí não carregam esse tipo de problema. Tanto limão quanto maracujá. Tô falando de suco de verdade, né? Não aqueles veneno de rato lá, de porquinho. Pegar o limão e espremer lá ali, né? Isso, com certeza. A Beth, deixa eu ver quem mais está aqui. A Beth deu risada. Como é que ela falou aqui? Faz tempo não tomo café, já falei. Mas o café da manhã é importante, viu, Beth? O café da manhã é muito importante, por quê? Porque é um período que você tem uma absorção. Por exemplo, vitamina D se toma depois do café da manhã. Por que é recomendado tomar vitamina D depois do café da manhã? Por causa da absorção que você tem. E o que acontece? Pessoas que querem emagrecer e pulam o café, elas chegam com muita fome na hora do almoço e acabam quebrando esse processo da dieta, tá? Então é muito importante tomar um bom café da manhã. De preferência, tem que ter ovos nesse café da manhã, tem que ter proteína nesse café da manhã, tem que ter frutas, a gente tem que ter um bom café da manhã. E começar bem o dia com um bom café da manhã. Jurema Witt, boa noite, Jurema. Beth, suco de maçã com água. A Jurema Witt, maçã, couve, limão, linhaça. O que acontece? E a Edna está dizendo que é muito interessante esse assunto. Legal, obrigado pessoal pelas opiniões aí, pela sua... E Nelson, quanto mais eu estudo, Nelson, eu fiz uma especialização em fitoterapia. Mais burro fica. Uma especialização em fitoterapia. Não, mas Nelson é cheio das brincadeiras. A parte das ervas medicinais, elas ajudam muito nesse processo, a gente precisa entender como que elas funcionam. Também a questão neuropsiquiátrica, como que a comida afeta a cabeça da gente para tratar depressão, para tratar ansiedade, para mexer com tudo isso. E os exames que estão envolvidos nisso tudo. Então é importante a gente entender como que essa coisa toda funciona. Deixa eu falar aqui da pessoa que falou do suco de maçã, couve, limão e linhaça. Tá. Esse aqui a Jurema está falando ali de um suco verde, tá, Jurema? O suco verde, quando você mistura maçã com couve, por exemplo, às vezes a gente coloca... A Jurema não é aquela fábrica de suco? Pois é. Jurema Witt. Então o que acontece, Jurema, e todo mundo está assistindo? Suco verde é uma coisa maravilhosa, fantástica, tá? Você pegar uma fruta, um mato e um legume. Eu gosto muito da maçã, em termos de resultados, né? A maçã, o pepino, que tem um poder detox fenomenal, e couve. Então essas 3, bater isso daí, detox tomar... é para desintoxicar, é isso? Detox? Exatamente, Nelson. E muita gente está intoxicada. Agora você falou uma questão boa que me chamou a atenção. Por exemplo, é muito comum e poucas pessoas fazem um exame dos metais tóxicos no corpo. Então, com alumínio, por exemplo, tá? Como a gente comeu em panela de alumínio a vida inteira, há uma tendência de você fazer um exame de sangue e aparecer lá que você tem muito alumínio no teu corpo. E esse alumínio provoca o quê? Pode provocar Parkinson, Alzheimer, diabetes,
Ele pode interferir na multiplicação do DNA e, consequentemente, provocar câncer. Tá, isso pode provocar obesidade? Claro que pode provocar obesidade. Então, um suco verde é um suco detox. Você tomou comigo esses dias aqui o chá de coentro, né? O chá de coentro faz esse processo de eliminação de metais tóxicos. A clorela, tá, e a espirulina têm essa capacidade de quelar e tirar metais tóxicos do corpo. Claro, o ideal é procurar um profissional de saúde, fazer o exame e ver. Ó, Nelson, você está com uma dosagem muito alta de alumínio no teu sangue, ou de chumbo, ou de mercúrio, ferro. ou de cádmio. Ferro é bom, né? Ferro a gente tem que ter. Sim, não, mas depende, tem gente que tem muito alto, né? Eu tenho um amigo, até pedi para ele procurar você. Ah, é? Não vou dizer o nome dele, né? Sim, claro. Aqui é ao tem água vivo. Aqui, viu, Nelson? Tem água não, obrigado, eu não bebo. Não bebe, então tá bom. Ele tá com excesso de ferro no corpo. Ferritina muito alta, não é isso? Acho que era qual que é normal? 200, 200 e pouco? Ele tá com 400. Bastante alto mesmo. O que acontece em relação a essa ferritina? É o homem de ferro. O homem de ferro. Falei para ele, você é o homem de ferro. Pois é, e muita gente faz sangria, tá? Tira sangue, joga sangue fora, vamos dizer assim, né? Sim, para poder baixar esse ferro que está ali no sangue. Não pode doar esse sangue? Eu não sei como é que funciona essa questão de doação, se um sangue com ferritina alta é aceito por um banco de sangue. Não sei, sinceramente não sei, tá? Mas vamos nós. O que acontece? Essa ferritina está alta por conta de uma inflamação. Então esse corpo está inflamado. Precisa investigar que inflamação é essa que está provocando essa alteração. Geralmente o fígado está sofrendo e por isso a ferritina está alta. Então se faz esse processo de sangria para melhorar essa condição, mas não é uma forma paliativa de ajudar, isso não resolve, tá? Tem que identificar que inflamação é essa, que dano é esse que está sendo causado ao corpo para poder resolver todo esse processo, tá? Mas ferritina alta é índice de inflamação. A Edna já falei, né? Muito interessante. E a Beth está dizendo assim, ó. Pode colocar sementes nesse suco detox? Chia, linhaça, girassol. Sim, o que acontece, Beth? Precisa ver o que você quer com a chia, o que você quer com a linhaça, o que você quer com o girassol, tá? Chia e linhaça, elas têm uma capacidade de crescer lá no teu estômago, no teu intestino, de formar um gel e melhorar o funcionamento intestinal. Se a pessoa precisa melhorar esse funcionamento intestinal, legal, mas tem gente que não precisa melhorar esse funcionamento intestinal. Tem gente, como a gente falou no começo do programa, que tem fezes pastosas. Então essa pessoa vai entrar com chia, vai entrar com linhaça, vai piorar essa questão. Então tem que ver por que você está entrando com chia e com linhaça. Outra coisa, eu não falei que a chia e a linhaça faz um gel? Esse gel da chia, da linhaça, do psyllium, tá? O que ele vai fazer? Ele vai puxar para si parte da alimentação que você está utilizando, tá? E ele vai formar nesse gel ali. Não é só isso, tá? Tem outros mecanismos que ele atrapalha a absorção de algumas substâncias. E ele pode atrapalhar a absorção de nutrientes também. Então, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, ela usa uma fibra como a chia, como a linhaça, como o psyllium, e aí ela comeu uma pizza. Vamos brincar assim, tá? Não é bem assim. Parte dessa pizza foi lá para aquele gelzão e foi embora. Legal, cara. Opa, então não vou engordar tanto porque eu comi aquela pizza lá. Legal, mas se em vez de pizza a gente estivesse falando da vitamina D, da vitamina B12, do ferro mesmo que você falou, super importante, do cálcio, e essa pessoa está pegando esse nutriente e está jogando embora. Então qual o horário que você vai usar essa chia e essa linhaça? Para que você está usando isso? De manhã ela faz isso. Sim, mas perceba, por que ela está fazendo isso? O intestino dela funciona bem? Ou ela tem constipação e por isso ela está usando a chia e a linhaça para poder melhorar o funcionamento intestinal? Nem todo mundo precisa disso. Ela pode estar precisando do inverso disso. Eu, por exemplo, tinha fezes mais moles. Então eu precisei de uma fibra que regulasse meu intestino para segurar mais meu intestino, não para soltar. Se eu fosse fazer essa dieta da Beth, eu teria um problema e não uma solução. Então cada caso é um caso, tem que entender. Por isso que tem um professor meu que ele diz assim, não existe, eu gosto muito dessa fala dele, não existe uma mulher de 1,70 m, 70 kg sabor baunilha.
Entende? Todo paciente é diferente, cada caso é um caso. O que é que está acontecendo? Essa questão, por exemplo, do teu amigo lá com excesso de ferritina, ele pode estar com problema intestinal, ele pode estar com uma situação no fígado dele que está alterada, ele pode na alimentação estar tomando algo que está trazendo problema, ele pode estar suplementando alguma coisa que está trazendo problema para ele. Então não existe 1,70 m sabor baunilha. Tem que investigar a situação e daí sim você vai, opa, peraí, isso aqui está acontecendo por causa disso. E Teria assim que trazer os exames aqui para você ver, né? Sim, eu preciso analisar esses exames, né? Fiz uma especialização em exames laboratoriais para entender o que está acontecendo e daí a gente conseguir, temos que tratar disso, tratar daquilo. Tratar em termos nutricionais, né, médico, né, Nelson? É importante eu dizer para o pessoal que eu não sou médico, né? E muitas vezes a gente precisa, quando a situação é para um tratamento médico, a gente precisa encaminhar para o médico vai fazer aquele tratamento, que muitas vezes é o que é necessário, né? Maravilha! Vamos deixar um gostinho de quero mais nesta entrevista, neste programa de hoje. Nelson, aqui deixa eu só falar um pouquinho aqui antes ele da vai gente falar terminar. um pouquinho agora. Só um segundinho, ó. Pessoal, eu fiz uma Falou colinha. Até agora quer falar mais um pouquinho. Falar mais um pouquinho. Fiz uma colinha aqui só pra gente entender. Sono, fígado, a gente falou sobre fígado, mastigação. Então, se você não mastiga direito, aquelas pessoas que já têm problema na dentição, a pessoa está mais idosa, perdeu o dente, sabe? Ela vai ter dificuldades nutricionais que podem trazer obesidade, mas pode trazer desnutrição também, né? E as duas coisas. Nível de ansiedade, hidratação. Se a pessoa não utiliza de água suficiente, muitas vezes ela não perde peso porque não toma água. Isso é muito comum. Mais comum do que a gente possa imaginar. Intestino, se o intestino não funciona da forma adequada, ferrou. Tá? Eu passo 3 dias para ir no banheiro, ferrou. Eu vou no banheiro todo dia, fezes moles, ferrou. Não vai conseguir perder peso enquanto não fizer esse intestino regularizado da forma adequada, né? A gente falou sobre fatores genéticos. Masoquismo, o que é isso? Tem pessoas que sentem prazer no desprazer. Como assim? Tem que causar problemas para sofrer, porque carrega uma culpa, muitas vezes da infância, de coisas mal resolvidas, autopunição. Então não tem dieta que resolva uma pessoa que tem um traço masoquista, tá? Processos de culpa, pertencimento, Nelson, isso é muito legal, cara. Imagina que a pessoa vem de uma família de obesos, se ela ficar magrinha, ela não vai mais pertencer à família. Entende? Ela vai estar dando um tapa. Pato feio, o patinho mais feio. ou menos por aí, sabe? Então ela precisa pertencer. Isso se refere também à questão de prosperidade. Se eu prosperar, daí a minha família é toda pobre. Não, peraí, não posso prosperar. Não posso ter dinheiro, não posso... Então existe tudo isso. A questão do efeito sanfona, tanto físico como emocional que a gente falou. Não falamos sobre cirurgia bariátrica, mas é uma coisa interessante de se conversar em algum momento. E também dos medicamentos para emagrecer. Medicamento para emagrecer e cirurgia bariátrica pode ser uma maravilha e pode ser uma bomba, dependendo do caso, tá? Então é importante entender todo o contexto, que nem a história que a gente estava falando ali da chia, da erva medicinal, de qualquer coisa, tem que entender o contexto. Pode ser algo extraordinário e pode ter servido para o teu vizinho, mas pode não servir para você, pode ser uma bomba para você. Aquele cara que falou lá na internet, não adianta você fazer uma fórmula que não serve para todo mundo, cada um é diferente do outro, né? Maravilha. Mas pode continuar, desculpa te interromper. Não, já terminamos, né? A pessoa às vezes se identifica, né, com o defeito que tem, né? De qualquer maneira, né? Sim. E acaba sofrendo muito com isso, né, Nelson? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho a minha dor, meu problema, o meu pé, o meu... né? Se identifica com aquele problema, né? Com aquele... psicologicamente falando. Então é isso, gente. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado pela audiência. Obrigado pela paciência de ficar olhando para mim e ouvindo o Davis falar. Tamo juntos. Tamo junto, então. Até a próxima. Já coloquem aí o que vocês querem de assunto para o próximo programa. Isso, né? Compartilhem, curtam, manda aí pro grupo da família e o que precisar, estamos à disposição. Mande Pix. Boa, né, Léo? Imaginou se viesse sempre? Manda os Pix para nós, né? Vamos deixar aqui o QR Code. Já ajuda aí, qualquer cinquentão tá valendo. Tá valendo, e agora eu tenho que levantar para desligar lá. Faz parte, não dá nada. Tchau, gente, obrigado. Tchau, Defson. Tchau, Nelson. Obrigado, até terça. Terça-feira estamos juntos aí mais uma vez.
batendo esse papo. Este papo E legal. o pessoal que está em casa, ajuda a gente a chegar com esse material mais longe, né? A gente conseguir chegar mais longe e fazer isso tudo fluir. Mas pode desligar, Nelson. Eu fico falando um monte de besteira aqui para poder você ficar... Enquanto você está desligando aqui, eu estou falando as coisas aqui, Despede né? aí Não, tamo tranquilo. pessoal. Até a próxima, Tchau. pessoal. Tamo juntos aí. Pode mandar a pergunta que quiser, que a gente tá junto ali. Se puder fazer, a gente